Olá, hoje é dia de responder pergunta. Esses dias uma pessoa me perguntou o que eu achava de pastores que viviam longe de sua família, pastores que trabalhavam em seu ministério ou no ministério para o qual foram chamados em outro estado e de repente os seus pais já idosos moravam em outro estado brasileiro. Ao pensar sobre isso, me veio à mente o texto de Atos, capítulo 20, versículo 28, onde a palavra de Deus nos diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou. Primeiramente, precisamos nos lembrar daquilo que nós, como Igreja Evangélica Luterana do Brasil, entendemos como o chamado pastoral. Esse chamado ele é realizado por meio do Espírito Santo e o Espírito Santo então coloca o pastor em determinada congregação. É claro que ele usa os meios, né? A congregação realiza esse chamado a partir da condução do Espírito Santo. Esse pastor, então, uma vez chamado, ele executa ou ele vai cumprir esse chamado em determinada congregação e muitas vezes essa congregação fica longe da sua terra natal, poderíamos assim dizer, né? Nós temos pastores que nasceram no Rio Grande do Sul, que de repente trabalham no Nordeste do Brasil, outros pastores que nasceram talvez na região central e trabalham no Rio Grande do Sul, na região sul como um todo, né? E assim por diante, pensando no Brasil. Temos pastores que nasceram aqui no Brasil e trabalham fora do nosso país, né? Trabalham fora, trabalham no exterior. Diante de tudo isso, surge então essa reflexão e de certa forma eu entendo como uma preocupação desta pessoa que faz essa pergunta. Certamente ela talvez percebe isso ou enxerga isso de uma forma não tão positiva, ao menos é isso que eu senti a partir da pergunta. Bom, tendo em mente esse texto que eu acabei de citar, o texto lá de Atos, né? Cuidem de vocês mesmos e do rebanho, esse é o chamado pastoral. Então ele vai cuidar de si mesmo e também do rebanho ao qual o Espírito Santo o chamou, né? O colocou lá. No entanto, esse chamado não tira do pastor ou do ministro a sua responsabilidade para cuidar da sua família, cuidar dos seus pais, né? Seja ele casado, está com a sua família talvez morando junto, ou seja ele ainda solteiro, a sua preocupação com os pais que ficaram longe. Essa preocupação e esse cuidado precisa continuar. A responsabilidade dele não termina com o chamado. Apenas a diferenciação entre o chamado ao ministério pastoral e a sua responsabilidade como filho, poderíamos assim dizer. Uma coisa não extingue a outra. Então o pastor chamado, vamos citar o exemplo, né? Quem sabe usar o meu exemplo. Eu sou natural do Espírito Santo e o meu chamado pastoral, eu estou trabalhando em Amambai, no Mato Grosso do Sul, atendendo, claro, outros municípios aqui também. Então eu estou distante da minha família, distante dos meus pais, cerca de 2.000 quilômetros, né? Não é algo tão simples no sentido de, eu vou lá final de semana fazer uma visita. Não é possível isso, né? Há necessidade de uma organização. Mas isso não me impede de me preocupar com os meus pais, com meus irmãos, com minha família que está longe de mim. Então a gente está sempre em contato, a gente sempre busca saber como estão as coisas, né? E no que for possível a gente ajudar ou necessário ajudar, a gente está à disposição, assim como eles também, no que for possível ajudar a gente, eles fazem isso. Então a família continua existindo, né? E continua sendo também, de certa forma, prioridade na nossa vida. Mas o ministério pastoral, esse ministério ao qual nós somos chamados, ou como pastores somos chamados por ação do Espírito Santo, ele é para nós, então, essa prioridade, né? Por quê? Porque depende do reino, disso depende o reino, né? E nós entendemos dessa forma. E estamos, então, à disposição do Espírito Santo para o crescimento do reino ou manutenção do reino entre nós. Mas, de novo, fico feliz com a preocupação e, claro, quem sabe seria mais adequado
o pastor morando um pouco mais próximo dos seus parentes? Talvez sim. E quem sabe poderíamos levantar pontos positivos e talvez pontos negativos disso também, né? Poderíamos lembrar de outros textos bíblicos, né? Mas fato é que uma coisa, ou melhor, a distância, ela não impede de cuidar e não pode impedir de cuidar. Embora ela dificulte, né? Não é como estar presente fisicamente, mas nós continuamos presentes na vida da nossa família, independente da distância. E isso também é uma realidade que precisa ser encarada pelo pastor e por sua família. É motivo de louvar a Deus, o chamado pastoral, é motivo da família pastoral, ou melhor, da família do pastor, né? Sejam os pais, irmãos, amigos, conhecidos, louvar pelo ministério, pedir a Deus também orientação para que o pastor continue assim, executando o seu trabalho e confiando também na ação de Deus dia após dia e também confiando principalmente no cuidado de Deus para com os seus, né? Com a sua família e assim por diante. Que Deus possa abençoar as famílias pastorais de perto ou de longe e cada pastor da nossa igreja. Fiquem em paz.